Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o filme Bastardos Inglórios. Durante a Segunda Guerra Mundial, a jovem judia Shoshana Dreyfus presencia o assassinato de sua família por ordem de um coronel nazista, Hans Landa. Anos depois, ela planeja uma vingança ao mesmo tempo que o tenente Aldo Rain lidera um grupo de soldados judeus americanos, os Bastardos, em uma missão para eliminar nazistas na Europa ocupada. As duas histórias então convergem em um cinema parisiense que pode mudar o curso da guerra. O filme tem direção e roteiro de Quentin Tarantino e traz uma história que mistura aspectos fictícios com eventos reais, algo que ele viria a repetir em Era Uma Vez em Hollywood em 2019. O filme recebeu 8 indicações ao Oscar e levou para casa a estatueta de melhor ator coadjuvante por Christopher Waltz. Vou contar pra vocês que por muito tempo esse foi o meu filme favorito do diretor, porque eu simplesmente fiquei muito impactada desde o momento que eu assisti. E assim, parte desse meu impacto eu acho que vem muito por conta de ser um filme de guerra. Eu acho que filmes de guerra, pra mim, tem uma questão envolvida neles. Porque por eles trazerem temáticas muito parecidas, né, falando sobre heroísmo, coragem e grandes histórias de superação, eles podem se tornar muitas vezes muito parecidos entre si, né? E você vê isso desde a história, desde os personagens, até na própria fotografia que se utiliza das mesmas cores, né? São filmes que são realmente muito parecidos, até esteticamente, um com o outro. Mas eu acho que Bastardos Inglórios sai desse lugar comum e traz uma história de vingança que nos engaja com muita facilidade desde o começo. E a ideia da proposta do filme ser uma história de vingança é interessante por conseguir dar essa liberdade para se reinventar a história, dando a esses personagens a possibilidade de revidar com violência contra os seus opressores, algo que não aconteceu na realidade histórica. Claro, por misturar ficção com realidade, o filme consegue nos surpreender com facilidade, nos pegando desprevenidos. Dentro da história, então, a gente acompanha diversos personagens e diversos grupos diferentes de personagem que vão vivendo ali as suas histórias até que em determinado momento, claro, essas histórias acabam se entrelaçando e se conectando de uma forma ou de outra. Assim como outros filmes da filmografia do Tarantino, aqui temos diversos diálogos comuns e cotidianos, o que torna a narrativa mais crível e os personagens mais humanos. Além, é claro, de ser um filme bem violento e contar com um humor mais ácido. E eu acho que os personagens aqui são um destaque à parte, já que grande parte deles, a gente não tem contato com o passado deles. A gente não sabe quem eles eram. A gente é apresentado a eles ali, naquele momento, naquele recorte, meio que dando pra gente uma possibilidade de pensar em diversas respostas para essa pergunta. O personagem do Aldo Rain, aqui interpretado pelo Brad Pitt, é um exemplo perfeito disso. A gente conhece ele com uma cicatriz no pescoço, mas basicamente a gente não sabe da onde que exatamente veio essa cicatriz, como que ele criou o grupo dos bastardos, né, da onde que veio o ódio que ele sente ali pelos nazistas, dentro do contexto, claro, né. E mesmo com cenas de humor muito bem feitas, né, principalmente aquelas protagonizadas pelo Brad Pitt ou pelo Christopher Waltz, eu acho que o filme consegue construir cenas realmente tensas e assustadoras também muito bem. Um exemplo perfeito é a cena de abertura, em que, com a câmera estática, vemos a chegada do coronel Hans Landa em uma casa simples na França, atrás de uma família judia. O coronel e o dono da casa, eles conversam de uma forma normal, até mesmo trivial ali pro contexto, mas é uma cena que é realmente carregada de tensão, porque a gente meio que sabe que o inevitável vai acabar acontecendo, né? O pior vai acabar acontecendo. E ele de fato acontece. E aqui um dos grandes destaques é a performance do Christopher Waltz, então não é à toa que ele levou pra casa essa estatueta de melhor ator coadjuvante, porque ele tá excelente aqui dentro do papel, porque ele dá vida a um vilão muito interessante. E acho que não é todo mundo que consegue. Também é um papel muito interessante, né? O Hans Landa é um personagem cruel, maldoso, mas que consegue ter cenas e momentos muito divertidos que impressionam por conta da inteligência do personagem e também pela sua própria dissimulação. Ele é um personagem meio sádico e a gente acaba meio que com a atenção presa todas as vezes que ele tá em cena, só por ficar tão intrigado de o que é que ele vai fazer, como é que ele vai agir, será que ele vai descobrir certa coisa, será que ele não vai, ou será que ele vai fingir que ele não descobriu, mas na verdade ele sabe todo esse tempo. E a gente vê o impacto que ele teve, porque hoje eu sinto que é um personagem extremamente marcante dentro da ficção e dentro da cultura pop mesmo, e talvez um dos personagens mais famosos aí dentro da filmografia do Tarantino. E assim como o restante das obras da filmografia do Tarantino, esse filme também tem, de certa forma, um
um espaço para homenagear o cinema. Assim, eu li alguns capítulos do livro do Tarantino e é muito legal as observações que ele tem sobre o cinema, e a gente vê que é de fato muito genuíno, né, apesar das declarações polêmicas que ele deu nesses últimos tempos, né, mas nessa época realmente eu sinto que era muito verdadeiro, assim, tudo que ele fazia, tudo que ele falava e o amor que ele sente, né. É um livro até que bem interessante, eu acho que também pode ficar de recomendação, porque ele tem uma linguagem muito divertida pra falar sobre cinema. Até pelo filme ter a sua história, querendo ou não, encerrada em um cinema parisiense, o filme, então, traz algumas homenagens a diversos outros filmes de guerra, a westerns, e ele fala também, né, do John Ford, do Sergio Leone e do cinema europeu dos anos 1960 e 70. E o cinema aqui também é mostrado como uma arma, talvez, né, já que dentro da história a gente vê que ele muitas vezes é utilizado como uma arma de manipulação, né, tanto nas propagandas nazistas, enfim, mas também pode ser usado como uma arma de libertação mesmo, né, tanto que a vingança ali da personagem da Shoshana é meio que feita toda em volta ali desse cinema. E eu sei que não é todo mundo que curte, assim, tanto os filmes do Tarantino, mas eu particularmente gosto bastante, assim, do dinamismo, assim, das obras dele, de quão icônicos e pop os filmes acabam sendo, e esse aqui eu acho que é um perfeito exemplo. O diretor ganha principalmente pela imprevisibilidade. Não dá pra prever o que vai acontecer, quem vai viver, se o vilão vai perder ou vai ganhar, e isso durante toda a história, não somente em seu final. O que faz com que a gente fique com a atenção presa ali do começo até o fim, e até, como eu comentei, os personagens são muito legais, a gente acaba se apegando a eles e torcendo por eles, então é um filme que te prende com muita facilidade, e por conta dessa gente não saber o que é que vai acontecer, a gente acaba ficando muito preso ali dentro da história. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.4 e ele tá disponível na Prime Video e na Netflix. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Bastardos Inglórios, e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito do Quentin Tarantino. Então foi isso e até o próximo vídeo.